Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, primeiro capítulo, versículo 6 até o 9. Gálatas, capítulo 1, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Tradução está aí, tradução NVI, é a mesma que eu vou estar lendo. Vamos esperar aí para os irmãos acharem suas Bíblias, né? Hoje nós, até com tanta tecnologia, esquecemos a Bíblia de papel, né? Que é ela que, eu falo a moda antiga ainda, né? Mas independente. Amém, queridos? Vamos lá. A palavra de Deus fala assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos vocês, que seja amaldiçoado. Tem algumas traduções, a maioria das traduções coloca anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que receberam, que seja amaldiçoado. Senhor Deus, ainda com temor e tremor em nossos corações, entendemos que agora é um momento importante, pois é o momento da Tua Palavra, é o momento em que nós nos rendemos agora, e queremos Te pedir, querido Espírito Santo, vem, tens a liberdade essa noite, nos leva para toda a verdade essa noite, fala conosco, que ela seja uma espada de dois gumes, que ela simplesmente não sejam só palavras, mas que ela tenha a capacidade de dividir a nossa alma e o nosso espírito, e aquietar a nossa alma, e trazer uma verdade libertadora. Por isso, Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória, todo o domínio e todo o poder, e a igreja diz, amém. Queridos, nós lemos um texto aqui em que Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, né? Ele traz um assunto que é bem assim, vamos dizer, bem atual também para os nossos dias. Se nós olharmos como igreja, nós olharmos o que Paulo está escrevendo aqui, o que Paulo está trazendo para essa igreja, é bem atual. Por isso que eu falei aqui, que evangelho que nós estamos vivendo, que evangelho que eu estou manifestando, que evangelho que eu estou proclamando, que evangelho eu estou levando. E queridos, deixa eu te falar, o evangelho, ele precisa ser suficiente nas nossas vidas para nos salvar. Primeiro passo, para nos salvar, para nos tirar de uma condenação de inferno e nos dar agora pela graça o direito de nós morarmos no céu. Esse é o evangelho que fala as boas novas. Esse é um dos primeiros, vamos dizer assim, o primeiro pilar do evangelho. É quando ele vem e nos encontra e nos resgata e nos tira de uma condenação que já estava ao nosso favor, uma condenação eterna, e nos arranca daquela condenação e nos traz para a maravilhosa luz, e agora nos dá a condição de sermos filhos de Deus. Por isso que não tem nada parecido com o evangelho, querido. Pode-se inventar coisas parecidas, E eu queria deixar alguns pilares aqui nessa noite, o que o Evangelho faz
quando a gente começa a caminhar, porque às vezes a gente olha e como igreja, querido, principalmente quando a gente nasce de novo, quando as pessoas vêm para Jesus, a gente precisa agora ter uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, uma mudança de atitude, uma mudança total, radical. É o que Jesus mesmo falou. Ele falou: se vocês querem me seguir, vocês precisam fazer algumas coisas. E quando Jesus andava, queridos, quando Jesus ia manifestar o Evangelho, ia pregar o Evangelho, trazer essas boas notícias, a Bíblia fala que multidões seguiam eles, multidões estavam junto com ele, mas também existiam momentos em que ele estava na mesa com seus discípulos, ou com algumas pessoas, até pessoas ímpias, mas ele sempre estava proclamando, ele sempre estava falando desse Evangelho. E eu creio de todo o meu coração, nos dias que nós estamos vivendo como igreja de Jesus, querido, não existe mais nada tão poderoso para transformar e mudar as pessoas, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Mas para isso, querido, agora nós precisamos entender, dentro desse Evangelho, o que vai acontecer. Porque às vezes a gente pode até, como Paulo está falando aqui para a igreja de Gálatas, ele está tendo um problema aqui. Aqui onde que nós lemos, fala que tinha algumas pessoas que estavam perturbando, que estavam tentando vender outro evangelho, passar outro evangelho, introduzir outro evangelho. E ele fala o quê? Ele fala: ainda que venha um anjo do céu e traz outro tipo de evangelho que seja anátema, que seja maldito, querido. É uma palavra pesada, querido. É uma pessoa que é considerada amaldiçoada. Mas ele fala: existe um evangelho, vocês receberam um evangelho. Vocês receberam um evangelho genuíno, como nós aqui, querido. Nós temos recebido tantas palavras poderosas, palavras transformadoras, palavras libertadoras, palavras que mudou a história de muitos aqui. Creio que poderiam dar testemunho do que esse evangelho, mas nós precisamos nos aprofundar mais ainda nesses dias, querido, porque nós estamos entrando naqueles dias derradeiros, os dias que estão se aproximando, querido. Eu creio do meu coração, eu já estou, como fala, num tempo de aposentadoria, mas eu quero gastar a minha vida, querido, de todo o coração, quando eu puder andar, quando eu puder falar, puder me mover, eu quero gastar em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero viver para Jesus, e esse deve ser o que deve arder em nossos corações nesses dias, querido. O mundo lá fora está clamando, está com sede para que esse Evangelho alcance eles, querido. É aquele Evangelho que vem e rompe, querido, e quebra tudo, e traz agora um diferencial na vida das pessoas. Mas para que esse Evangelho, queridos, ele começa a mudar as nossas vidas, a transformar as nossas vidas, agora nós começamos a dar resposta. Precisa algumas coisas acontecerem nas nossas vidas, e uma das coisas, querido, que primeiramente nós precisamos entender, que esse Evangelho vai trazer morte. Amém? Ele vai trazer morte, querido, mas ele vai te trazer morte para as coisas que você antes tinha desejo, pelas coisas do mundo, pela tua carne tinha desejos. Isso agora vai morrer, e agora vai entrar o Evangelho vivo e eficaz e transformador. Aquele Evangelho que Jesus falou: quem quer me seguir, quem quer ser meu discípulo, precisa tomar duas decisões. E a Bíblia fala que quando Jesus estava ministrando ali, existia uma multidão, existiam muitos discípulos dele. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. Mas aquelas palavras de Jesus foram duras.
E Jesus vai mais ainda, Jesus chega mais para frente e fala assim, se vocês querem me seguir, se vocês querem viver o evangelho verdadeiro, ser uma manifestação da minha vida, na vida de vocês, vocês precisam tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo. Queridos, se existe uma coisa que o diabo tem medo, querido, deixa eu falar para vocês, é quando nós começamos a nos negar a si mesmo, é quando nós começamos a renunciar à nossa vida, aquilo que nós achávamos que era o correto. O diabo não tem, querido, medo da nossa capacidade ou do nosso poder de entendimento, de sabedoria, de poder de dinheiro, de poder de conhecimento, de poder, seja ele o que for. Ele tem mais medo, querido, é quando nós começamos a renunciar a nós mesmos, começamos a morrer para nós mesmos, e começamos a deixar agora esse evangelho transformador a lapidar as nossas vidas, a transformar as nossas vidas, a ser parecidos com Cristo Jesus, em tudo que vamos fazer, em tudo que vamos falar, querido. Agora nós precisamos ser parecidos com Jesus. A Bíblia fala, aquele que mentia, não minta mais. Esse é o evangelho. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. E aí ele vai citando o que esse evangelho tem poder, querido. Por isso que eu falei que essa igreja ela é muito parecida com nós, porque nós temos visto e ouvido o evangelho às vezes aí pregado de uma forma, querido, e eu louvo a Deus porque essa igreja, na pessoa do bispo, a gente vê pastores com temor e tremor no coração, com todo o corpo, e quando eu falo a igreja, querido, eu estou falando de você. É uma igreja que tem o temor, que tem o tremor no seu coração, em tudo que vai fazer, querido. Não é conforme ela tem o entendimento, conforme ela acha, não. É conforme a palavra de Deus fala ao teu respeito e ao meu respeito. E isso faz toda a diferença, querido. E aí você está falando aí, ei pastor, puxa, esse evangelho é isso mesmo? É isso mesmo, querido. Agora, querido, nós somos servos. Agora nós estamos para servir. Você calcula, querido, que aqueles 12 homens mudaram a sua época, mudaram nações, transformaram impérios, mudaram corações de reis. Imagina nós aqui num culto hoje de quarta-feira. Nós temos aqui hoje, eu não posso nem fazer, eu não sou bom de cálculo, querido. Nós temos um bom grupo. Se nós tivéssemos a consciência do que é esse evangelho de Cristo agora nas nossas vidas, querido, nós ganharíamos esse Itajaí em questão de pouco tempo. Agora nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero verdadeiramente viver esse evangelho. E eu tenho uma definição bem clara do que é o evangelho. E eu gosto muito, querido. É quando Paulo fala para os romanos. Romanos capítulo 1. É uma definição clara do que é o evangelho. Por isso, querido, quando você um dia resolveu, aceitou esse evangelho, se decidiu por esse evangelho, você tomou a melhor decisão, querido. Às vezes as pessoas falam, lá fora falam assim, mas a vida de cristão, de crente não tem graça, é uma vida... Não, querido, tem graça. Eu aceitei Jesus já faz mais de 40 anos, querido. E essa felicidade arde no meu coração. A alegria da salvação, quando Salomão fala ali, quando Natã vai confrontar o profeta, o rei Salomão fala duas coisas. O Senhor, não retires a alegria da salvação, não retires a alegria desse evangelho. E olha, era anos ainda, Jesus não tinha vindo ainda, e Davi já tinha uma revelação do que era a salvação, do que era esse evangelho. Ele fala, não retires a alegria desse evangelho.
não retira a alegria dessa salvação, querido. E às vezes a gente olha cristãos que estão de cabeça baixa, querido, estão andando brocochô. É tempo de levantarmos a cabeça e dizer: nós temos a solução, nós temos o melhor do que o mundo precisa, que é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que Paulo define bem, fala assim em Romanos capítulo 1, versículo 16, fala assim: não me envergonhe do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça. Ô querido, você hoje é a justiça de Deus. Está sentado aí a justiça de Deus nessas cadeiras. Olha o poder que esse Evangelho entrou nas nossas vidas e nos transformou. Nós somos a justiça. E agora, manifestando essa justiça, querido, nós temos que entender que essa justiça, ela vai se descobrir de fé em fé. Querido, agora você não vai andar mais segundo aquilo que você achava, que você pensava, o que você sabia. Você vai andar por fé. Esse homem entendeu isso, querido. E eu estou diante de homens e mulheres que também estão entendendo isso, que também querem viver a plenitude desse Evangelho, que querem dar uma resposta. Esse é o tempo, querido. Essa é a hora. Deus nos chamou para dentro dessa geração fazermos a diferença. Agora nós precisamos entender essa lapidação do Evangelho, entender esse sentido de morte, entender esse sentido de cruz, entender o sentido de renúncia, querido. E isso são coisas que a gente, olhando aos olhos naturais, são terríveis, porque a gente às vezes conhece o Evangelho, vem para Jesus, aceita Jesus e fala assim: agora sim mudou tudo, agora eu estou de boa. Não fala aquela musiquinha, estou de boa na lagoa, né? Não é, querido. Aí começa uma mudança. Aí você não é mais cidadão desse mundo. Agora você vai se tornar cidadão dos céus. E para entrar nesse céu, querido, nós precisamos começar a abnegar e renunciar muitas coisas. E isso agora nós começamos a viver esse Evangelho. Esse Evangelho que um dia nos encontrou. Mas nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Principalmente, querido, quando nós olhamos para dentro da palavra. Quando a gente olha os 4 evangelhos, Jesus falando a respeito disso, querido, Jesus é muito claro. Jesus não deixava a ponta aberta não, querido. Jesus, ele tinha uma palavra de exortação, mas ele tinha uma palavra de consolação. Ele tinha uma palavra de consolação, mas ele tinha uma palavra de edificação. E às vezes, querido, nós se perdemos dentro do Evangelho. Às vezes tem pessoas que precisam ser consoladas, nós estamos exortando. E pessoas que precisam ser exortadas, nós estamos consolando. E o Evangelho tem esse poder, querido. Mas nós precisamos entender que nós precisamos amadurecer agora. Precisamos nos render agora para esse Evangelho. Sermos íntimos do dono desse Evangelho, que é Jesus Cristo, que está aqui essa noite na pessoa do Espírito Santo. Às vezes você vai falar: pastor, puxa, não pensei que era tanto assim. É, querido, é isso. Essas são as condições que são impostas para nós, que são colocadas agora para nós. Agora nós temos que entender isso como igreja, e precisamos dar uma resposta mais do que nunca. Às vezes, quando a gente vivia lá fora no mundo do pecado, no mundo da iniquidade, nos desejos da carne, nós fazíamos tantas coisas, querido, nós se dobrávamos para tantas coisas,
E agora conhecemos esse evangelho. Quando esse evangelho quer entrar e fazer vida nas nossas vidas, às vezes nós queremos bloquear, querido. Nós queremos falar assim: ei, peraí, até aí, daqui para cá não. E aí o Espírito Santo vem e fala: ó, eu fiquei. Jesus subiu aos céus e ele deu uma ordem. Ele falou assim: Espírito Santo, leva os meus filhos a toda a verdade. E essa verdade é libertadora, querido. Essa verdade, quando nós conhecemos ela, ela começa a transformar as nossas vidas. Tudo aquilo que nós tínhamos de conhecimento, querido, humano, não tem valor nenhum. Paulo fala à igreja de Coríntios ainda. Ele fala assim, primeiro capítulo 1 de Coríntios, o capítulo 2, ele fala assim: ó, quando eu fui ter com vocês, igreja de Coríntios, eu não fui com palavras persuasivas, eu não fui com palavras de conhecimento humano, eu fui com a palavra do evangelho do poder de Deus. E quem era Paulo, querido? Era o homem de maior conhecimento, estudado aos pés de Gamaliel. Por isso, querida igreja, desperta tu que dorme. É tempo de nos despertarmos para esse evangelho. É tempo de nós nos dobrarmos para esse evangelho, confiarmos nesse evangelho, saber que ele prometeu e ele é fiel para cumprir, querido. Agora esse evangelho também, ele tem uma capacidade, querido. Quando ele começa a nos moldar, ele começa a curar isso, as feridas, começa a tirar as coisinhas do eu, dos achismos, tudo aquilo que a gente pensava e achava. Aí o Espírito Santo começa a lapidar dentro de nós, e começa a nos mostrar o evangelho do poder, o evangelho glorioso de Cristo Jesus. Quem está aqui essa noite, querido, que não crê que esse evangelho é capaz de mudar, seja ele quem for, ou seja ela quem for, seja ele o mais dependente químico, a mais prostituta, o homem mais endividado, a família mais destruída, as pessoas totalmente que não têm aos olhos humanos mais jeito. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? Esse é o evangelho, querido. Esse evangelho é capaz disso. É o evangelho que é o poder de Deus, que Paulo fala ali em Romanos 1, que eu li para vocês. Ele tem a capacidade de mudar, mas você precisa estar vivendo ele, você precisa ser a justiça dele, você precisa agora viver por fé, crer e profetizar e acreditar que essa palavra é a verdade, e essa verdade liberta e transforma todo homem e mulher, restabelece casamento, traz alegria da comunhão dos pais com o filho com o pai. Esse é o evangelho de Jesus. Aleluia. E tem uma das coisas que eu acho mais tremendo do evangelho, querido. E aí às vezes pega a gente. O evangelho, querido, eu tenho a convicção comigo, porque você vai olhar para dentro da palavra de Deus, o próprio Jesus falando. O evangelho, querido, ele precisa agora gerar fruto na minha vida, na vida do pastor Tom, na vida de vocês, irmãos. O evangelho precisa gerar fruto, senão ele não é evangelho, querido. Ele é qualquer coisa, ele é filosofia, conhecimento humano, coach, mentoria, qualquer coisa que você possa colocar. Porque nós precisamos frutificar agora. Nós precisamos manifestar a vida de Jesus, querido. O próprio Jesus fala lá nas bem-aventuranças, né? Capítulo 7, ele fala assim, ó: vocês vão ser conhecidos pelos vossos frutos. Querido, eu sou conhecido pelo aquilo que é o manifesto de fruto. Mas, querido, como eu falei ali,
que agora o tempo para esse fruto, para essa árvore crescer e esse fruto ser gerado, querido, precisa ser jogado uma semente. E essa semente, por isso que eu falei, essa semente ela precisa morrer. Olha que interessante isso. A semente morre e aí ela dá vida, seja para uma árvore ou para uma planta que vai produzir outro tipo de fruto. E aí existem etapas, querido. Não é do dia para a noite, querido. É que às vezes a gente vive num tempo de tanta tecnologia, querido, que já hoje o micro-ondas já se tornou ultrapassado. Se a gente liga um celular e quer ver alguma coisa, um WhatsApp, demora 2, 3 segundos, a gente já fica todo indignado. Mas o Evangelho não é assim, querido. O mundo é assim. As coisas do mundo são assim. Mas o Evangelho, ele é transformador. E essa transformação, ele vai acontecendo passo a passo. Por isso que você precisa morrer para muitas coisas. E eu creio que essa noite é uma noite para que essa planta possa sair para fora da terra e essa árvore possa crescer e essa árvore possa dar seus frutos, querido. Ei, igreja, deixa eu falar para você, tem muita gente que está querendo ser laranja e é limão. Tem muita gente que é banana e quer ser abacate. Não dá certo, querido. Cada árvore é definida no DNA. Se eu vou plantar uma semente de laranja, de limão, vai nascer limão, querido. Ou abacate, ou banana. Não vai dar outro fruto. Esse fruto que vai dar errado, querido. E o próprio Jesus fala lá nas bem-aventuranças, no capítulo 7 de Mateus, ele fala assim, ó, essa árvore que não produz o bom fruto, corta. Você está falando, pastor, está pegando pesado? Não, querido. É o próprio Senhor falou para nós. Por isso que é tempo de igreja, querido, de nós agora, nesse tempo, vivenciarmos, para que possamos produzir esse Evangelho, e as pessoas possam olhar em nossas vidas e ver frutos, em tudo que vamos fazer, querido, em tudo que vamos falar. A gente olha, às vezes tem até, eu sempre brinco, eu falo assim, tem muito papagaio, porque papagaio fala bem até, né? Mas na hora que vai dar prática, querido, meu Deus. Mas eu creio em nome de Jesus que eu estou diante de uma igreja que está entendendo esse Evangelho, que está dizendo, eis-me aqui, lapida-me, transforma-me, para que eu possa gerar esses frutos, para que um dia eu possa chegar nos céus, e eu possa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, aqui, não ser como aquilo que Jesus fala no próprio capítulo 7 das bem-aventuranças, ele vai falando sobre os frutos, sobre a árvore, né? Que não pode ser uma nem outra, tem que ser aquilo que verdadeiramente foi plantado, a semente que foi jogada, ela nasceu, ela cresceu, ela desenvolveu e produziu os frutos. Daí ele fala o seguinte, ó, vocês não podem ser como aqueles ali. Querido, isso é sério. Eles falam, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas. E Jesus olha bem dentro dos olhos deles e fala assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito. E eu creio que nós não queremos essa resposta. Nós queremos a resposta, aquela que Jesus fala, ó, quando eu estive com fome, o Evangelho me usou para suprir. Quando eu estive com sede,
O Evangelho me usou para suprir. Quando eu fui visitar no hospital, o Evangelho me usou para manifestar. Quando estive na cadeia, falando do seu amor, eu manifestei os teus frutos. E Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o lugar que vos preparei, antes da fundação do mundo. Ei, igreja, vamos nos despertar para esses dias. Vamos procurar entender que esse Evangelho é a solução, querido. Senão nós vamos viver um Evangelho relativo, querido. E hoje tem muito relativo, que não é absoluto. E o Evangelho de Jesus, ele é verdadeiro, ele é absoluto, ele é o único. Relativo pode ser as pessoas que induzem a um outro evangelho que não é evangelho, querido. Precisamos, querido, mais do que nunca, nos dobrarmos para que essas filosofias, os conhecimentos humanos, querido, não venha como veio nessa igreja e nos engana, e nos aparta do verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo Jesus, que é aquele evangelho que vai frutificar verdadeiramente. Aleluias. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Eu creio de todo o meu coração, querido, que diante dessa geração, aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Jesus falou a respeito de nós, aquilo que Jesus falou para você, aquilo que um dia Jesus, você sozinho lá, quando você conheceu esse evangelho, e Jesus entrou na sua vida e falou que Ele fazeria, e fazeria de acordo segundo a palavra de Deus. Ele é fiel, querido. Ainda que se passou às vezes anos, e você às vezes perdeu essa alegria, eu quero te falar essa noite em nome de Jesus: levanta a cabeça e olha para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus, porque Ele é fiel para cumprir. Agora é tempo de nós nos dispormos, querido. É tempo de sairmos do comodismo. É tempo de nós acharmos que sempre está dando desculpa, né? Querido, aonde você está, você é a luz. Seja você um patrão, seja você um funcionário, seja você um empregado autônomo, seja quem você for, querido, você foi chamado e libertado através desse evangelho para manifestar os frutos de Cristo Jesus através da sua vida. O evangelho não é só para a liderança, querido, só para os pastores, não, para os apóstolos, para os profetas. E hoje está uma coisa assim, né? Não gosto nem de falar isso, tem muitos semideuses, muito profeta, né? Se a gente soubesse o que é um profeta, né? Profeta é aquele que aponta o pecado, mas aponta o caminho, aponta o engano, mas aponta a verdade, leva para a verdade. E às vezes, querido, nós queremos escutar aquelas coisas, como eu falei aqui no começo, nós não queremos escutar uma verdade. Às vezes nós queremos escutar uma palavra que vai massagear o ego, que vai fazer aquele negocinho assim: essa é para mim, essa eu peguei. Mas quando vem uma palavra libertadora, quando a palavra vem transformando, vem falando assim: camarada, você precisa mudar isso, mulher, você precisa parar de falar isso, você, filho, precisa começar a honrar pai e mãe, você precisa começar agora a entender que esse evangelho é a verdade, nada mais do que a verdade. Por isso que eu falei, querido,
O Evangelho, quando você entende ele vai trazer morte primeiro, ele vai trazer renúncia, ele vai trazer abnegações, ele vai trazer o negar-se de mim mesmo, querido. Muitas coisas da minha vida, querido, você também vai ter que deixar de fazer. Por quê? Porque o Evangelho não faz com chave. O Evangelho, querido, o Evangelho do Senhor Jesus não faz misturança, não. Ele não dá jeitinho, não, querido. Mas Ele é a única solução naqueles momentos mais desesperadores da sua vida. Naqueles momentos em que você vai precisar verdadeiramente de uma palavra. Verdadeiramente você vai precisar daquela pessoa que foi enviada, que está aqui no meio de nós, que está aí dentro de nós, que chama-se Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, querido. Se nós tivéssemos a percepção, querido, o entendimento do que nós somos agora, quem veio morar dentro de nós, querido? O próprio Deus. Por isso que Ele fala que Ele levaria nós a toda a verdade. A palavra de Deus fala que quem convence o homem, querido, do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala, se aquele é o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia, habita dentro de você, está com você, então agora tudo vai ser diferente. E às vezes nós nos dobramos por poucas coisas, queremos fazer com chave, indo em lugares, participando de coisas, querido, sendo que Ele está aqui dentro clamando, falando: ei, igreja, eu quero ter um tempo de intimidade, eu quero levar vocês para um lugar de tal intimidade e de conhecimento que vocês nunca imaginaram. E às vezes nós trocamos por prazeres tão passageiro, querido, por distrações, querido. A minha esposa, que tem uma frase, ela fala assim: tem pessoas que trocam a eternidade por um momento de prazer, querido. O que você tem feito com esse Evangelho que você recebeu um dia, e de graça? E é de graça que você deve dar, é de graça que você deve levar, é de graça que você deve manifestar. É tempo de nós acordarmos, igreja. É tempo de nós dizermos: eis-nos aqui, Senhor. Ei, amigo Espírito Santo, eu preciso tanto de Ti nesses dias. Eu tenho tantas coisas para resolver. Eu preciso que você seja verdadeiramente o meu conselheiro. Eu preciso que você seja meu advogado. Eu preciso que você seja verdadeiramente o meu amigo íntimo. Oh, Espírito querido, nos ajuda como igreja nesses dias, nos leva para esse Evangelho, para que esse Evangelho se torne a vida através das nossas vidas. Aleluias. Nós te amamos, Jesus. Amém, igreja? Então é tempo de sairmos do comodismo, de sairmos do achismo, de sairmos das nossas vontades, de sairmos dos nossos desejos e deixar esse Evangelho transformador
esse evangelho de poder, esse evangelho libertador, fazer vida nas nossas vidas. Não é mais tempo de brincar, querido. Os dias estão aí. O diabo não brinca de ser diabo, querido. Ele não é aquele bichinho de rabo, de chifrinho, não. A Bíblia fala lá em Efésios que a nossa luta, querido, não é contra carne nem sangue, mas existem poderes espirituais da maldade nas regiões celestiais, que são principados, potestades e dominadores. Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos avançar, querido? Se esse evangelho não estiver fazendo vida dentro da minha vida. A tua briga não é contra o teu irmão, querido, contra a tua irmã, contra a tua sogra, ou seja, com quem for. Existem regiões, querido, e nós só vamos conseguir vencer, e nós só vamos conseguir avançar, querido, quando isso fazer verdade nas nossas vidas. Quando nós falarmos o nome de Jesus, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser salvas, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser cheias do Espírito de Deus. E aí sim, querido, nós vamos ser conhecidos pelos frutos. Aleluias. Glórias ao Cordeiro de Deus. Sim, Jesus, nós te amamos como igreja. Entendemos que o Senhor é tudo que precisamos, tudo que necessitamos, e o teu evangelho é a verdade para nós, Senhor. Sim, Jesus. Gostaria de que a igreja se colocasse de pé.